Livro Vivendo pela Fé, capítulo 47. Crescimento cristão. Crescimento é o processo de desenvolvimento pelo qual o imaturo avança em direção a um estado de perfeição. O crescimento é tanto uma possibilidade e uma necessidade da vida espiritual como da vida física. A vida espiritual começa com o nascimento, o novo nascimento. Você é, então, um bebê em Cristo. Caso permaneças um bebê, não poderás, então, se tornar um soldado da cruz, suportando as dificuldades a serviço do Mestre. Você não pode comer do alimento sólido, que com o mais simples leite da palavra é fornecido no Evangelho de Cristo. Você deve passar da condição de um bebê àquele da plena estatura de um homem ou mulher em Cristo. E isso só pode ser efetuado através do crescimento. Quais são os elementos essenciais para o crescimento? Quase toda a pessoa sabe dizer o que é necessário para o crescimento de uma planta, mas dificilmente alguém parece entender o que é necessário para o desenvolvimento de um cristão. No entanto, não é necessário maior esforço para saber o que é necessário em um caso do que no outro. Um cristão é apenas uma planta no jardim do Senhor, e plantas espirituais, como qualquer outra planta, precisam de muita água, bom solo e luz solar. O Senhor forneceu tudo isso para o seu jardim, e só resta às suas plantas absorver o que encontrarem. Mas há uma estranha perversidade sobre essas plantas humanas, que não é vista no mundo físico. O Senhor queixa-se ao profeta Jeremias sobre o seu povo de outrora, que embora ele os tenha plantado uma vide excelente, uma semente inteiramente fiel, Jeremias 2:21, ainda assim eles se tornaram uma planta degenerada, como vide estranha. E é assim que acontece com muitos hoje, que desfrutaram de privilégios semelhantes. Não há falha alguma na provisão que Deus fez. Mas existe um princípio maligno que encontra o seu lugar na planta e perverte a sua natureza, causando degeneração e, finalmente, a perda de tudo o que é nobre e bom. É a natureza de uma planta voltar-se para o sol, mas no jardim espiritual de Deus, algumas plantas tentam crescer de outra maneira. Existem algumas que tentam crescer através de algo inerente a si mesmas. Certamente, nenhum crescimento pode ser alcançado dessa maneira. Imagine uma planta tentando fazer-se crescer, esforçando-se por si mesma, caso ela fosse capaz de se esforçar, para tornar-se mais alta e mais forte e para atingir mais profundamente as suas raízes no solo. A ideia é absurda. No entanto, isto é o que muitos julgam que devem fazer para crescer como cristãos. Mas Cristo disse: "E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura?" Lucas 12:25. Quem pensaria em se esforçar para crescer fisicamente? É verdade que o exercício influencia o crescimento, mas não é a causa do crescimento e não há nada que você possa fazer para causá-lo. Por natureza, o princípio do desenvolvimento está em todas as pessoas e tudo o que você pode fazer é assegurar essas condições para que este princípio possa operar. Assim é no mundo espiritual. O princípio do crescimento é implantado por Deus no novo nascimento e só precisa de condições adequadas para fazer com que o bebê em Cristo cresça até à plena estatura da maturidade cristã. Você pode interferir nesse princípio e reprimi-lo
mas não pode criá-lo. Mas Satanás, que compreende tudo isso, continuamente leva as pessoas a tentar, por meio dos seus próprios esforços, produzir o seu próprio crescimento. Ele quer que você acredite que pensando e fazendo uma grande quantidade de boas obras poderá acrescentar um côvado à sua estatura em Cristo. E os cristãos tentam executar este plano, como têm feito há muito tempo, e continuam tentando até descobrirem que não funciona. Eles descobrem que depois de anos de tais esforços, não são cristãos mais fortes do que eram no início, nem alcançam um nível mais alto na atmosfera espiritual do céu. Então, ficam desanimados e o inimigo, que sabia qual seria o resultado, vem e os tenta e os encontra prontos para serem presas fáceis dos seus enganos. Mas não há impossibilidade no caminho do crescimento cristão. A dificuldade era que você não entendia a natureza desse crescimento. Você não conhecia as únicas condições sob as quais ele poderia acontecer. Você não foi instruído por aquilo que Deus revelou em sua palavra e na natureza. Uma planta cresce, se estende e se torna mais forte sem qualquer esforço da sua parte. Ela simplesmente olha para o sol. Ela sente a influência vivificante de seus raios e chega até à fonte de onde eles provêm. Todo o processo é simplesmente um esforço para chegar mais perto da fonte da sua vida. No solo, ela encontra a água e os vários elementos que entram em sua composição como planta e o princípio de absorção que há nela, enquanto olha para o sol, absorve as substâncias através das raízes para o caule e as folhas. A planta simplesmente permite que o processo continue de acordo com esta lei de absorção que o seu Criador lhe atribuiu. O mesmo deve acontecer com as plantas do jardim celestial. Elas devem olhar para o sol. Você não pode crescer olhando para si mesmo. Não pode crescer olhando para as outras plantas ao seu redor. Também não deve se esforçar para absorver aquilo que é necessário para o seu desenvolvimento e fortalecimento, mas simplesmente deixar que o processo de absorção prossiga de acordo com a lei do Espírito da vida, que foi implantado em você. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2:5. É a exortação que lhe é dada. Ele permanecerá em você caso permita. Tudo o que Deus quer é que você o autorize a operar em sua vida. As pessoas estão continuamente fazendo algo para dificultar a obra de Deus. O eu está sempre se colocando no caminho de Deus. Elas se recusam a submeter a sua vontade à vontade de Deus. E eis toda a dificuldade da vida cristã. Não se trata de uma dificuldade de realizar obras, mas a dificuldade de fazer a escolha certa, de submeter-se a Deus e não a si mesmo, de olhar para Cristo e não para uma outra coisa, e de se deixar que a sua mente e seu espírito permaneçam em você. Ele é o seu sol, o sol da justiça. Malaquias 4:2. Se olhares firmemente para ele, assim como a planta olha para o sol que irradia nos céus, se fizeres o constante esforço de voltar-te a ele, como a planta se volta para a fonte da sua vida, e avançares cada vez mais em direção ao resplendor da sua face, então não terás dificuldade em obter a medida completa de crescimento que desejas. Mas você não precisa esperar perceber o facto de que está crescendo, da mesma forma que não pode perceber que está crescendo fisicamente, tentando notar as mudanças em sua altura dia a dia. Se a planta desviar a cabeça para fora do sol e olhar para si mesma com o intuito de ver com que rapidez está a crescer, logo deixará de crescer.
E o mesmo se dá com o cristão. Quando você tenta ver a si mesmo crescendo espiritualmente, está adotando um dos meios mais eficazes para suprimir totalmente o seu crescimento. Portanto, não há motivo para desânimo no facto de você, em momento algum, perceber este processo de crescimento. Ele está a acontecer tão verdadeiramente quanto acontece no mundo físico e você não precisa fazer do resultado uma questão de preocupação ansiosa. O resultado será o que o apóstolo Paulo descreve em sua carta aos Efésios, por quem ele orou para que fossem fortalecidos pela presença interior do Espírito, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Efésios 3, 17 a 19. Não lhe é dito para crescer no conhecimento de si mesmo, ou no conhecimento da sua pecaminosidade, ou da dos seus vizinhos. Antes, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 de Pedro 3,18. Você não pode conhecer a graça de Deus e todos os seus atributos, a menos que os veja. E você não pode vê-los, a menos que o contemple. Amém.